É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 6 horas e 30 minutos, manhã do dia 19 de novembro de 2025. É isso aí, pessoal, mês de novembro está quase chegando ao seu final para entrarmos no último mês do ano de 2025. Deus abençoe, graça e paz. Agora é nosso momento de oração, de falarmos com Deus, eu aqui no nosso estúdio e também agora transmitindo pela nossa rede social, logo em seguida, através do canal Conectado ao Sagrado e também na página da Segunda Igreja do Nazareno. E você aí, onde você estiver nesse momento nos ouvindo e nos vendo, que estejamos todos juntos, unidos, em nome de Jesus, em oração nesse momento. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelo repouso para o nosso corpo. Obrigado pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renovou-se nesta manhã. Deus, a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pai, em tuas mãos eu coloco a minha vida, da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos ouvindo nesta manhã, os coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Pai, também deste dia, ó Deus, que seja repreendido em nome de Jesus todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, todo espírito de vício, de prostituição, espírito de inveja, de raiva, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, em nome de Jesus. Esta é a oração do teu servo nesta manhã, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E nessa manhã eu quero ler com vocês aqui agora o livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Confiança que remove a ansiedade. Esse é o assunto que eu quero tratar nesta manhã. A ansiedade é uma das maiores barreiras para viver uma vida de confiança em Deus. Muitos de nós nos preocupamos com o futuro, com as finanças, com as pessoas ao nosso redor, mas a confiança em Deus remove essas ansiedades e nos permite viver em paz. Então, cada pensamento parece uma corrente que prende, uma tempestade, um problema que não passa. Agora, imagine uma luz que penetra essa escuridão, uma paz que acalma o coração, uma confiança que substitui a ansiedade. Então essa luz, ela é encontrada na palavra de Deus. E especificamente aqui nesse texto que nós lemos, Filipenses 4, 6 e 7, onde o apóstolo Paulo nos revela o segredo para uma vida de paz em meio às dificuldades. Então hoje nós vamos explorar um pouco esse texto e dentro da história, aliás, contexto cultural, né? A epístola aos Filipenses foi escrita por Paulo por volta do ano 61 depois de Cristo, enquanto ele estava preso em Roma. Apesar das circunstâncias adversas em que Paulo se encontrava, Paulo exorta os crentes a viverem com alegria e confiança em Cristo. A cidade de Filipos, que era uma colônia romana no norte da Grécia, tinha uma comunidade cristã jovem, podemos assim dizer, mas que enfrentava perseguições e dificuldades culturais. E o tema central do livro é a alegria cristã, que transcende as circunstâncias e a confiança em Deus, que é uma pedra angular. Deus, a confiança em Deus é a pedra angular dessa alegria. Então Paulo escreve essa carta justamente para encorajar os crentes a manterem a sua fé firme, mesmo
em meio à adversidade que eles estavam vivendo naquele momento. Então Paulo escreve mostrando que a paz de Deus é acessível a todos que confiam nele. E o texto de Filipenses 4, 6 e 7 revela verdades profundas sobre a relação entre a oração, a confiança e a paz. Então o texto nos ensina que a ansiedade não precisa dominar a nossa vida. Por quê? Porque Deus nos oferece uma alternativa. Que alternativa é essa? Entregar nossas preocupações a Ele por meio da oração. Falarmos com Ele. Então a confiança em Deus não é apenas uma crença intelectual, mas deve ser uma dependência ativa que leva à paz de Deus e que nos guarda os nossos corações, guarda a nossa mente, guarda a nossa vida. Então essa paz é uma experiência sobrenatural, que excede todo o entendimento, conforme o texto diz, excede todo o entendimento humano, e que é o resultado de uma relação de fé e submissão a Cristo. Amém? E quando nós analisamos de uma maneira exaustiva o texto de Filipenses 4, 6 e 7, quando ele diz assim, não andeis ansiosos, é uma negação forte, indicando uma ordem imperativa, né? Que significa preocupar-se excessivamente, estar inquieto. Então o apelo é para abandonar essa preocupação desenfreada. Tem pessoas que quando estão com problema, por menor que seja, ele não consegue dormir, não consegue se alimentar, não consegue ouvir nem falar com as pessoas, sabe? E essa ansiedade, se não se cuidar, leva à depressão. E quando ele diz assim a palavra antes, é uma conjunção que introduz a alternativa. O que deve ocupar a nossa mente? O que é que deve ocupar a sua mente quando você está ansioso por alguma coisa? A ansiedade, ela fala diretamente o futuro. Aí ele diz antes, em tudo. Esse em tudo é uma abrangência total, cobre todas as áreas da nossa vida. E aí ele vem, sejam conhecidos, aí é uma ação ativa de apresentar nossos pedidos, demonstrando que a oração é uma atitude deliberada para mostrar os nossos pedidos, apresentar nossos pedidos àquele que consegue resolver. E apresentar os pedidos a quem? Diante de Deus. E quando apresentamos diante de Deus, reconhecemos a presença de Deus como ouvinte e juiz de nossas petições, de nossas súplicas. E quando fala exatamente pela oração e súplica, refere-se a orações formais, a pedidos específicos, falar com Deus como se fosse um juiz, sabendo que ele tem a autoridade para trazer a solução, a autoridade para governar as nossas vidas. E outra frase interessante nesse versículo é a paz de Deus. Ou seja, a paz que Deus vai prover sobre as nossas vidas, que é diferente da paz do mundo. Então, quando nós... Lembram quando Jesus estava na cruz, nos últimos momentos, ele inspirou e falou, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. O grego ali utilizado foi tetelestai. Está consumado. Cristo cumpriu a missão, chegou ao fim. Estava em paz com Deus. E assim a nossa vida. Amém? Manda um abraço para o meu mano aqui, o Luiz Cláudio, que está nos acompanhando. Queridão, que Deus te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. E esse excede todo o entendimento, é uma paz que muitas das vezes é incompreensível pelo raciocínio humano. Por quê? Porque é uma paz sobrenatural. Mesmo em meio às lutas, é uma paz sobrenatural. E quando fala que excede todo entendimento, guardarão, esse guardarão é uma metáfora militar, indicando proteção e segurança. De guardarão vem de guarda, de guardar.
né? É uma proteção e segurança. Deus nos guarda, Deus nos protege. Lembra-se que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todos os males? Então ele nos guarda. Então aqui a metáfora que excede todo entendimento, guardarão, é uma metáfora militar. E guardarão o quê? Corações e pensamentos. O que é o coração e o pensamento? São os centros emocionais e intelectuais do ser humano. Tudo nasce ali. Os centros emocionais. E guardarão em Cristo Jesus. A fonte dessa paz é a relação com Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então que o Senhor te abençoe muito, meu querido. Se nós olharmos para a Bíblia diz assim, Mateus 6, 25 ao 34, Jesus ali ensina a não nos preocuparmos com as necessidades da vida. Confiarmos no Pai Celestial. E 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de cada um de nós. E Malaquias 4,2 diz, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Tem muita gente buscando justiça de homens, mas a justiça genuína é a justiça que vem de Deus através do temor. E em 1 João capítulo 14, aliás, no Evangelho de João 14, 27 diz, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Olha que coisa linda. E em Isaías 26, 3 diz assim, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em ti. Então, quando o nosso propósito está firmado no Senhor, ele nos guarda na perfeita paz. Então, essas passagens reforçam o tema de confiar em Deus e experimentar a sua paz. Eu sempre falo da Segunda Guerra Mundial aqui, sempre que é possível, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos prisioneiros de guerra encontraram conforto na fé, mesmo em condições extremas. Ou seja, a confiança em Deus dava força a esses homens para suportar o sofrimento, demonstrando que a paz de Deus é capaz de transformar até as circunstâncias mais adversas. Então, a história desses prisioneiros da Segunda Guerra nos mostra que a verdadeira paz não depende do ambiente, mas da nossa confiança no Senhor. Amém? Então, Cristo é o maior exemplo de confiança plena no Pai. Por quê? Porque mesmo diante da cruz ele orou. E ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Mateus ali 26, versículo 39. Mas aí ele entregou-se à vontade do Pai com confiança. E em sua confiança ele garantiu a salvação de toda a humanidade. Então em Cristo nós encontramos o caminho, a verdade e a vida. E a fonte de nossa paz verdadeira. Mas pastor Dimas, como é que nós conseguimos colocar isso na prática? Primeiro ponto, uma confiança ativa. Não basta acreditar que Deus cuida de nós. Devemos entregar nossas preocupações por meio da oração com ações de graça, conforme o texto nos fala. Prática diária. Faça do momento de oração um hábito diário, entregando suas ansiedades ao Senhor. Faça disso um hábito diário. Terceiro ponto, mudança de perspectiva. Encare as dificuldades como oportunidade para confiar mais em Deus. Olha só. Encare as dificuldades como oportunidade para confiar mais em Deus. Por quê? Para saber que a sua paz é maior do que qualquer problema. E por último, viver em gratidão. A gratidão é o reforço, ou seja, reforça a nossa confiança e reduz a ansiedade, nos lembrando das bênçãos de Deus. Então, quando somos gratos a Deus, nós nos lembramos das bênçãos que Ele providenciou, gerou ao longo da nossa vida. E isso é esse viver com gratidão elimina com toda ansiedade. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe,
te dê um dia alegre, abençoado e próspero. E lembra o que a Bíblia nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele o fará. Amém? Deus abençoe, graça e paz.